essa é mais uma Quinta Milionária, né? Que acontece toda quinta-feira, às 7 da noite. É isso aí, ó. E nessa Quinta Milionária, a gente vai falar assim, de um tema que, ó, ainda bem que você está aqui hoje, porque o pessoal cobra e cobra caro para falar sobre isso, entendeu? E é justamente isso que a gente faz na Quinta Milionária. A gente traz realmente conteúdo aqui para vocês aplicarem, entendeu? Então, assim, realmente o pessoal cobra para poder passar isso e a gente vai passar para vocês, né? Porque vocês estão, pô, sempre acompanhando aqui a gente na Quinta Milionária. Então, a gente está toda quinta aqui, né? E, e é sobre. Hoje a gente vai falar sobre um ponto bem interessante, na verdade, por quê? E assim, é sobre o iFood, mas tem um grande detalhe. Serve tanto quanto para você que tem o cardápio digital também, que não tem iFood, ou talvez na sua cidade não tenha iFood. Isso vai servir muito também para você, entendeu? Então, se caso você não tem iFood, ou não tem iFood aí na sua cidade, né, você é muito importante você ver isso aqui, porque você vai usar isso aqui, cara, no iFood, seja qualquer outro aplicativo de delivery, cardápio digital, cardápio próprio, qualquer coisa, você vai conseguir usar muito isso aqui, mas muito mesmo. E para você que não tem nem um cardápio digital, nem o iFood, pretende abrir um delivery, presta muita atenção na aula de hoje, porque aqui a gente vai dar muita dica importante para você abrir já do jeito certo. É isso aí, exatamente. Ó, antes de tudo, né, a gente só quer falar para vocês aqui que a gente está nessa semana também, a gente está fazendo as lives de aquecimento da Semana da Sorveteria. Se caso alguém que está aqui ainda não sabe, né, a Semana da Sorveteria vai acontecer próxima semana já, vai começar a partir do dia 20, 22, 24 da semana que vem. Onde lá a gente vai mostrar para vocês como vocês podem aumentar as vendas e também o lucro da sorveteria em apenas 30 dias. A gente vai mostrar passo a passo como vocês podem fazer isso lá, certo? Então vocês vão sair de lá realmente já com conteúdo para aplicar. E se caso você que está aqui ainda não fez a inscrição, é só ir lá na link nosso da bio do Instagram, depois eu vou deixar aqui também, na link da bio do Instagram, e fazer a inscrição. Precisa entrar no grupo do WhatsApp, porque é só no grupo do WhatsApp que a gente vai mandar o link, beleza? Então, se caso alguém ainda não, tá? É só clicar no link da bio depois, né? Não vai sair agora, depois, na hora que a gente acabar, que você sai, clica no link lá e faz a inscrição, beleza? E a gente vai falar, Dalila, sobre o que mesmo nessas aulas? Sobre o algoritmo do iFood. Da semana da sorveteria. Da semana da sorveteria. Na aula 1, a gente vai te mostrar 2 ações para você aumentar o lucro em 30 dias. Que vai ser no dia 20/10. Na aula 2, 3 estratégias que mais aumentaram as nossas vendas. E na aula 3, o passo a passo para você manter a sua sorveteria lucrativa o ano todo. Então, é muito conteúdo, é mão na massa para vocês aplicar aí e ter muito resultado. É isso aí, exatamente, exatamente. E, ó, pessoal, vamos lá, o tema dessa aula de hoje, né, que a gente, acho que eu não falei ainda, pessoal, o tema da aula de hoje é sobre o algoritmo do iFood. Então, como que você vai fazer, né, o iFood trabalhar para você, na sua sorveteria, de forma realmente inteligente. Porque, e ó, mais uma vez, se você não tem iFood, também serve muito para você, tá bom? Então, como que você vai fazer para o iFood vender para você, literalmente, entendeu? Porque muitas pessoas falam que pô, o iFood é o vilão, o iFood cobra taxa para caramba, taxa muito alta, cobra mesmo. Só que uma vez que você sabe precificar corretamente, você não tem prejuízo com isso, entendeu? Você não tem prejuízo com isso. E uma vez que você entende, no caso, a precificação, e sim, hoje a gente vai falar do algoritmo do iFood, certo? Uma vez que você entende a precificação, e também a gente tem uma aula de precificação no canal do YouTube também, né? Então dá para você ver essa aula de precificação. Então você fez a precificação correta e você entendeu o algoritmo do iFood, pronto, já era. Você vai vender muito no iFood, mas muito mesmo. E a gente fala isso não é da boca para fora, entendeu? A gente, inclusive, aplicou isso. A gente, ó, vamos lá. Infelizmente, eu não trouxe os dados aqui, mas quando que a gente abriu o iFood? Ele faz mais ou menos um ano? Mais de um ano, eu acho, né? Mais de um ano que a gente abriu o iFood. E há 3 meses atrás, só para vocês terem uma ideia, talvez quem tem iFood possa ter essa ideia aí, a gente estava com 66 avaliações no iFood, né? Desde quando a gente abriu, né? Há mais de um ano atrás. E daí a gente aplicou isso. A gente aplicou isso, e de 66 avaliação boa, né? Foi para mais de 300 avaliação no nosso iFood. O que quer dizer avaliação? Avaliação quer dizer venda. Se caso o pessoal está avaliando você bem, você está vendendo, entendeu? Porque, pô, para ter 300 avaliações, isso em 3 meses. Então, assim, vamos lá, para vocês entenderem. Durante um ano que a gente... E, assim, 300 avaliações, porque, assim, a nossa cidade é pequena, entendeu? A nossa cidade, pô, a gente está aqui no interior do Paraná, uma cidade com 60 mil habitantes, e tem como melhorar, com certeza, a gente está fazendo isso, né? Então, talvez tem gente que pode estar com cidade muito grande, pô, né? Igual, um exemplo, tem um aluno nosso, o Alisson, que ele pô,
É muita avaliação que ele tem, porque a cidade também é grande, entendeu? E também tem o exemplo do Alisson, quando ele entendeu, né? O algoritmo do iFood em si, ele passou a vender muito no iFood, entendeu? Muito, Tanto muito é mesmo. tanto é que hoje o Alisson, ele vende só no iFood uma média de 100 mil reais por mês, entendeu? Então, assim, realmente, depois que você entender isso, você vai destravar as vendas no delivery, no iFood, cardápio digital, qualquer outro aplicativo, entendeu? E a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu só diminuir o ar aqui, que tá calor o negócio. Quem aí tem iFood, já comenta aqui no chat para mim, trabalha com iFood ou qualquer outro tipo de delivery. Quanto que vocês vendem mais ou menos no iFood? Coloca aqui para mim. Se tem, né? Quanto que vende no delivery? Manda pra gente aí, quem tem delivery? Deixa eu ver aqui. Quem tem delivery ou trabalha aí, ou ainda não trabalha com delivery, né? Manda pra gente aqui no chat, a gente vai estar acompanhando aqui. Então, bora lá, né? Bora lá. Como que funciona, no caso, né? Esse bendito aí, algoritmo do iFood. Porque não sei se vocês sabem ou não, né? Mas já, inclusive, coloque pra gente também. Você sabia que dentro do iFood existia um algoritmo? Vocês sabiam disso? Ó, o Jackson, eu mesmo faço as minhas entregas. Top demais. Cadê o Jackson? Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Estou vendo ele aqui. Massa demais, né? Ele mesmo faz as entregas. Então, cara, isso aqui também vai servir muito bem para você, entendeu? Mas muito mesmo. Muito mesmo. Então, bora lá, né? Deixa eu só organizar aqui uma tela que eu vou compartilhar com vocês para a gente ir direto para o conteúdo. Então, ó, começando aqui, pega aí papel e caneta já, vai anotando. E assim, para vocês conseguirem aplicar isso aqui já amanhã, entendeu? Começar a aplicar isso aqui já amanhã já. Vou só organizar aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela que não está dando certo. Vai, se quiser ler nos comentários aí, beleza. Eu tenho iFood e também tenho aplicativo. Pedidos, 10 pedidos. Pedidos 10, trabalho com dois deliveries. Meu esposo faz as entregas. Legal, massa demais. Ó. Magnato Gelateria ainda não trabalhamos com iFood ou outra plataforma desse modelo. Olha, eu vou falar uma coisa, você está deixando aí uma grande fatia aí, né, de faturamento, porque o delivery hoje em dia é assim, é o essencial, né? É o essencial da sorveteria hoje também, entendeu? Um exemplo, pô, pensa para você ver, o Alisson, o aluno nosso, ele tem uma média de faturamento na loja dele, uma média na loja física, sem ser delivery, de 80 mil. E só no delivery ele tem 100, entendeu? Então ele fatura mais no delivery que na loja. Juntando os dois, dá quase 200 mil reais por mês de faturamento, né? É lógico que isso aí em época boa, né? De vender, entendeu? Época de calor e tudo mais. Então é muito massa, né? Aproveitar, conhecer uma fatia dessa. E só para a gente saber aqui, Magnate de Loteria, qual cidade você é? E quantos habitantes tem mais ou menos na sua cidade? É cidade grande? Manda para a gente aqui também, para a gente poder ter uma ideia. Estamos localizados na pista, será que vale a pena? Fernão Dias, aí precisa ver como que é os habitantes, né? Se não é muito longe da cidade, enfim, são vários fatores que dá para vir, então, em relação a isso aí. Mas bora lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui, aí a gente vai... Atibaia, 150. 158 mil habitantes, pessoal de Adema, trabalha com ele em uma cidade pequena. Então, assim, é só pelo tanto de gente, né, que tem na cidade, pô, já dá para saber que, com certeza, tem um potencial muito grande, Tem né? um potencial, né? Porque na nossa cidade, que tem 60 mil habitantes, sem contar que tem muito sítio lá em volta, porque é cidade interior, então nem todos moram aqui na cidade, entendeu? Tem distrito também, né? Então, mas assim, daqui a pouquinho a gente volta aqui nos comentários para a gente conversar Pode ir mais. colocando aqui, Pode pessoal. isso, alguma dúvida que tiver, pode ir colocando aqui para a gente também. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bora, eu vou direto aqui para o meu mapa mental para a gente ir direto para o conteúdo aqui, mostrando para vocês. Dá um joinha aí, pessoal, se vocês estão vendo a nossa tela. Manda um joinha aí, todo mundo aí. Massa demais, top. Então, pessoal, ó, vamos lá. Para a gente poder, no caso, vender bastante no iFood, né, ter boas vendas no iFood, o iFood precisa colocar a nossa loja sempre no topo das listas, entendeu? Sempre, sempre no topo. Então, quando um cliente chegar e for abrir o aplicativo e ele vê a sua loja lá em cima no topo, cara, a chance desse cliente pedir seu é muito grande. Ainda mais se você tiver boas avaliações, se você for super, então, no iFood, é melhor ainda, entendeu? Melhor ainda. Então, isso é uma coisa bem importante, entender isso. Você precisa entender que a sua loja precisa estar no topo da lista do iFood. E existem duas maneiras para isso. Uma maneira, você vai precisar investir grana para isso. Você vai precisar fazer anúncios, campanhas, cupom de desconto, Tráfego, né? taxa de entrega grátis, entendeu? Até um tráfego para você poder vender mais. E isso tudo que a gente falou que é muito bom. É muito bom você fazer e deve fazer. Só que não antes de entender o algoritmo do iFood. Entendeu? Então, e por que que é importante? E a outra opção, né, é o algoritmo do iFood.
essa é outra opção. É você entender o algoritmo e fazer com que, no caso, o iFood trabalhe ao seu favor ali, entendeu? Então, como fazer o iFood te colocar no topo, né? E mandar mais pedidos para sua loja. A gente vai fazer isso aí com o algoritmo do iFood. Então, é isso que a gente vai explicar para vocês aqui. O algoritmo do iFood, né? E o que que é? Como funciona, no caso, esse algoritmo, né? Esse algoritmo, ele é um robozinho. Ele é um robozinho que avalia o comportamento da sua loja. Simples assim. Ele vai avaliar o comportamento da sua loja. Então, vamos lá. Quanto melhor o desempenho da sua loja, mais pedido você vai ter. Simples assim. Quanto melhor o desempenho da sua loja, mais pedido você vai ter. Então, o que acontece aqui? O que que esse algoritmo avalia, no caso, para sua loja ficar sempre no topo, né? No topo, quando a gente fala, é ficar em cima. Sempre quando você abre o aplicativo, pesquisa de açaí ou sorvete, né? Ou algo do ramo, você precisa estar em cima ali. Você precisa estar em cima para o pessoal poder pedir para você. Porque o fato é que, ainda mais cidade muito grande, a concorrência no delivery é muito grande também, entendeu? Sempre coloca aqui, quando você tem uma loja no delivery, você disputa com várias lugar que é sorveteria em casa, entendeu? Então, por Exatamente. isso, você aprender a trabalhar da maneira correta, você vai alcançar mais pedidos, porque ali tem a concorrência, querendo ou não, Isso. tem uma concorrência também, E né? até mesmo, pô, se alguém que está aqui, que tem, né, a loja, só a loja do iFood, só a loja de delivery, é muito interessante também você entender isso, porque do mesmo jeito, né, que tem um concorrente, que é talvez, né, a dona de casa que tem um iFood, um delivery, né, para vender, também, para você, dona de casa, que vende ali na sua casa, tem também as concorrências grandes, entendeu? Então, por isso que é muito importante também, né, entender sobre isso aqui. Então, existem algumas coisas que o algoritmo avalia, entendeu? Existem algumas coisas que ele avalia para que a sua loja fique no topo e o iFood comece ali a entregar mais a sua loja para os clientes, entendeu? Isso aqui, pessoal, que a gente está falando, é sem se gastar nada, nada com campanha, nada com anúncio, nada com tráfego pago, com taxa de entrega, com cupom, nada, nada, nada. Isso aqui é só realmente aplicar. Por isso que a gente falou, amanhã você já consegue aplicar isso aqui. Então a gente vai mostrar o que que ele avalia e como que você vai fazer para poder aplicar isso aí da melhor forma, para que ele sempre te entregue para mais pessoas, entendeu? Então o que que o algoritmo ele avalia? A primeira coisa que ele avalia é o seu cardápio. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o tempo de entrega. E isso aqui a gente colocou como segundo, mas é uma das mais importantes, é o tempo de entrega. E tempo de loja aberta também, entrega grátis. Então, assim, são esses 4 pontos aqui que ele vai avaliar na sua loja, entendeu? Mais uma vez, reforçando, também serve para quem não tem iFood. Depois vocês vão entender por que a gente está falando isso. Então, a primeira coisa que é o cardápio. O que que ele vai avaliar no seu cardápio? Isso aqui é muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Eu vejo muita gente colocando ali umas fotos bonitas, né? Bonitas, umas fotos legal, top. Só que tem um negócio. Quanto mais elemento, um exemplo, você coloca na foto do iFood, pior é. Né? Pior é. Mais confuso ele fica, né? Exatamente. Por que é importante, no caso, ter, né, no caso, um cardápio bem alinhado? Porque, assim, ó, pensa para você ver. Vamos começar aqui, né, do começo, né? Igual uma loja física, igual uma sorveteria, vamos colocar vamos colocar uma padaria. Você vai na padaria, numa cafeteria, você chega lá, no caso, a vitrine tem bastante produto bem apresentável lá dentro. Agora, se você chega lá e tem, pô, meia dúzia de produtos lá na vitrine grandona, Uns pão velho. entendeu? Cara, é muito difícil você comprar. É muito difícil. Então, pensa como se fosse uma loja física aqui, entendeu? A vitrine do seu iFood é a mesma coisa. Então, quanto mais bem apresentável tiver os produtos, né, você vai vender muito mais, entendeu? Então, como que você pode fazer isso aí? A gente vê também muitas, como a gente comentou agora da vitrine, muitas lojas no iFood tem muito pouco produto dentro, entendeu? Você vai lá, talvez tem 3, 4, 5 produtos só dentro da loja. Isso aí não é legal. Ou o sorveteiro coloca a sua loja dentro do delivery e quer colocar todos os produtos na sorveteria. Talvez tenha um picolé lá que vende a cada 2 meses 2 sorvetes e coloca no delivery, só para ter mais opção. E isso é um erro muito grande, colocar pouco produto ou muito produto. Exatamente. Então, assim, o mínimo que você precisa ter, a gente não colocou o máximo aqui, mas o mínimo seria de 10 itens, no caso, do seu cardápio. Esse é o mínimo, entendeu? E o máximo, quanto que é? Pô, beleza, depende de quanto você tem na sorveteria, mas quanto mais você pôr, também, mais difícil é para o cliente decidir, entendeu? Mais difícil é para ele decidir. Então, pô, talvez ali 20 itens no máximo, entendeu? 25 no máximo. Agora, começar a ter muita coisa já não é tão bom assim, entendeu? Então, realmente, e também, lógico, pior ainda, né? Ter menos do que 10. Porque daí a pessoa vê, caramba, só tem isso aqui. Então, realmente tem que ter esse controle, entendeu? Então, o algoritmo ele avalia isso também na sua loja do iFood. Tem outro ponto também, né, que a gente tem que ver, quanto mais item,
itens, né? Mais coisa você tem que ter no estoque. Então, se você não souber planejar o seu cardápio direito, você vai ter que ter muita coisa em estoque para não ficar fechando e abrindo todos os dias ali, porque isso também o iFood entende que não é bom, que está faltando produto direto, você fica fechando e abrindo, e isso também não é bom. É bom ter uma linha de produtos que você mescla ali no seu cardápio e consegue trabalhar de maneira eficiente para não faltar no estoque. E o que acontece também? Uma outra coisa, pessoal, é fotos, igual a gente comentou, fotos bonitas e fotos reais. Você até pode colocar ali no chat GPT e pedir para ele dar uma melhoradinha, mas não exagere, entendeu? Porque senão isso vai ficar muito artificial e a hora que chegar na casa do cliente ele vai ver que não está igual e isso vai dar muito ruim, entendeu? Então, assim, o que acontece? Inclusive, a gente até passou, né, com os nossos alunos, como que vocês podem fazer para tirar fotos com o celular que você tem de qualquer lugarzinho, pode ser um cantinho na sua casa, entendeu? E como que a gente fez? Simplesmente uma mesinha com uma cartolina, né? Dobra a cartolina, coloca o produto ali e tira a foto. O fundinho branco, assim, não tem melhor do que um fundo branco para o produto. Agora, se você quer levar um pouquinho mais além, aí você leva talvez num Canva da vida, dá uma editadinha, coloca um fundinho, coloca uma sombra, entendeu? Para ficar mais bonito. Mas, vamos lá. Pensa comigo aqui, pensa com a gente. As lojas que mais vendem mundialmente aí, no delivery, no iFood, um exemplo, McDonald's, Burger King. Então, olha o cardápio desse pessoal para vocês verem. É tudo branco fundo. Não tem aquela coisinha de, um monte de grama. Paz, é grama. Não tem. E é bom isso. Não no iFood, é bom isso no Instagram. É muito massa, entendeu? Você colocar isso no Instagram, colocar em outros lugares. É massa demais. Agora, no iFood, não. Por quê? Porque, aqui, o iFood é uma comunicação rápida. É rápida e clara, entendeu? Então, o cliente ali, ele vai demorar, em média, 3 segundos para decidir se vai comprar seu ou não. Então, você precisa cada vez mais deixar muito claro, né, que foto é essa, né? O que você tem. está vendendo, como Exatamente. você entrega, né, esse produto, como vai chegar na casa do cliente. Então, esses pontos têm que ser avaliados, entendeu? O cliente tem que bater o olho e falar, putz, é isso aqui que eu queria comer. Esse sorvete que eu queria tomar. Então, a decisão tem que ser muito rápida mesmo. Então, assim, né, uma coisa que não é interessante, a gente já falou, é você colocar muitas coisas na foto. Então, exemplo, tem pessoas que colocam ali, coloca um copão de açaí, coloca um coisinho de Nutella, coloca umas 2 bananas, aí a pessoa vai achar que vem tudo aquilo no pedido dela. Aí, isso vai fazer reclamação, a consequência disso é reclamação. Pô, mas eu vi na foto, imitando. Por mais que você tenha descrito, né? E a gente entende isso. Pô, mas eu descrevi ali, mas está na foto, entendeu? Então, quanto menos, no caso, você deixar difícil para o cliente, melhor é para você, entendeu? E para o cliente também, que ele vai dar nota boa para você, mais fácil. Então, fotos bonitas e reais, entendeu? Você pode dar uma melhoradinha no chat GPT, mas cuidado também para não ficar muito artificial. E assim, quando você tiver uma condição melhor, contrate um profissional para fazer essas fotos, entendeu? Isso é uma dica boa, mas quando tiver com uma condição melhor. Não necessariamente você precisa disso agora, mas é porque para quem está começando, né? A não ser que você já tenha loja no iFood, já vende bastante e tal, contrate um profissional, vai valer super a pena, entendeu? Uma outra coisa também é o nome e a descrição, entendeu? Bem explicativo, o que vem naquele pedido, o tamanho daquele copo, né? Então, talvez o peso também daquele copo é muito importante. Isso por que é importante? Porque senão, você coloca uma foto lá de um copo, gigante na foto, e chega um copinho pequenininho para a pessoa. 200, 300 ml. Então, ela vai, pô, mas esse aqui está muito pequeno. Então, uma vez que você tem descrito ali também, né, tanto no nome como na descrição, o tamanho do copo, é muito importante isso, o tamanho da tigelinha, no caso, enfim. E, às vezes, o sorveteiro comete um grande erro, que ele fala assim, poxa, mas tá tão na cara, tá tão vista ali, é igual o preço, né? A gente coloca o preço em tudo, no cardápio, na tampa do freezer, quase no pote, e a pessoa, quanto que é? Então, às vezes, para a gente é claro, mas para quem está comprando, ele não consegue entender direito. Por isso que quanto mais informação, melhor, principalmente no delivery, no cardápio, porque ali você não tem o contato. Se a pessoa ficar com dúvida, ele vai te perguntar. No cardápio, não. Se você colocar ali, ele fala, mas eu estou em dúvida, não sei se vem isso aqui e tal. Vai gerar essa dúvida e ele acaba não comprando por conta da dúvida, que não tem com quem ele tirar a dúvida na hora da compra. Exatamente. Então, vamos lá. Só recapitulando essa parte aqui, ó. A primeira coisa que o algoritmo do iFood avalia é o cardápio, entendeu? Essa é a primeira coisa que ele avalia, é o cardápio. Então, o que ele vai avaliar no caso ali? Se você tem pelo menos ali 10 itens, se as suas fotos são boas, né? E também se dá uma descrição. Não que ele vai avaliar, no caso, necessariamente isso aí específico. Mas, no caso, isso vai fazer com que você não tenha reclamações, não tenha cancelamento no iFood. Então, isso é muito importante. Sem contar que você ter foto legal, atrativo do seu produto lá, vai chamar a atenção do cliente, entendeu? Então, isso aqui realmente é muito importante. É a primeira coisa que você precisa entender sobre o algoritmo em si, do que ele avalia. E a segunda coisa é o tempo de entrega.
entendeu? E como a gente colocou que ele é um dos mais importantes, e vocês vão entender aqui. E assim, por que a gente fala que ele é o mais importante? Porque, cara, pensa pra você ver, quando bateu ali meio-dia, né? Você tá, pô, talvez acostumado a almoçar meio-dia, bateu meio-dia, cara, automaticamente já vai vir aquela fome. Já vai vir aquela fome. Aí você vai, pô, vou num restaurante ali, ou vamos supor que, sei lá, você vai no restaurante pegar uma comida, ou pedir um delivery. Cara, você não quer esperar porque você tá com fome, entendeu? Quer esperar, mas não quer mesmo, entendeu? Então, por isso que é muito importante você fazer uma entrega rápida, entendeu? Fazer uma entrega rápida. E, ó, tem mais um detalhe ainda aqui. A Uma gente... perguntinha. Oi? Então, levantar a mão. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Stefano, isso? Quer falar uma coisa? Alguma dúvida? Opa, só Beleza? uma pergunta. Boa Ah, noite a todos. boa Boa noite, tudo bom? noite. No caso, o que aconteceu na minha loja esses dias foi que eu preparei o produto, porém eu botei que já estava pronto, mas a demanda eu acho que deveria estar alta, ou não tinha motoboy suficiente ao meu redor, levou uns 15 a 20 minutos para o motoboy chegar para retirar. Isso aí, para mim, não pega nada, Não, para você não. E a gente porque vai passar. eu já tinha dado como ok, já meu produto pronto já. Isso. E a gente vai passar daqui a pouquinho por esse ponto também. Porque, assim, é muito importante isso aí, porque tem dois modelos no iFood, né? Para quem tem entregador próprio e para quem tem um entregador parceiro, né? Então, existem aqui, no caso, Dois cenários, né? dois cenários que você pode se beneficiar com os dois, mesmo que você não tenha entregador. Beleza. Então, a gente vai passar por eles aqui, ó. Vamos lá. A primeira coisa, no caso, para quem tem entrega própria, né? Colocando aqui, é o tempo configurado. Você coloca lá na sua loja. Um exemplo. Olha, eu coloquei que eu consigo fazer uma entrega com 30 minutos. Então, você precisa fazer essa entrega com 30 minutos, entendeu? Então, e assim, quanto menos tempo você colocar de entrega, melhor é. Só que é um grande detalhe. Você precisa saber se a sua operação aguenta esse tempo que você colocou, se ela está preparada para fazer esse Na hora pedido, da né? demanda, né? Exatamente. Então, vamos lá. É melhor talvez você colocar 40 minutos e entregar com 30 do que você colocar 30 de uma vez, entendeu? Só que lembrando, é muito bom, muito importante você sempre colocar o menor horário possível, porque o algoritmo avalia isso, entendeu? Por quê? Por causa que, ó, voltamos aqui, ó. Porque ninguém gosta de esperar quando tá com fome. Mesma coisa, o algoritmo entende isso. Quando a pessoa faz um pedido, cara, você precisa, quanto mais rápido você entregar, melhor é, entendeu? E assim, a gente até colocou aqui entrega em até 20 minutos, entra nas listas de rápido no iFood, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa muito top também. Pô, um exemplo ali, talvez você organize a sua operação com coisas que a gente sempre está falando aqui, nas Quinta Milionária também, que é o quê? Que é POP, que é quadro de função de funcionário. São vários fatores que a gente sempre comenta aqui, que você consegue agilizar, no caso da sua operação, para que seja mais rápido. Esse preparo, né? Exatamente. E talvez deixar algo pré-preparado, entendeu? Por exemplo, talvez se você faz aí, né, algum copo específico, algo parecido, ou deixa ali algum copo ali, ou talvez barca, né? A gente faz isso aqui. Como que é o nome daquela lá? Tipo aquelas hamburgueras, né, de lanche, sabe? Aquele isopor de abrir assim. Então, o que a gente faz? A gente deixa a base de açaí prontinha. Aí o cliente pediu, a base é a mesma, não vai mudar nada. O que vai mudar é só os ingredientes que vai em tudo, né? cima. Deixa no freezer, no cantinho. Depois só vai montando. Isso chega na casa do cliente mais firme ainda, porque não tem aquela demanda de preparar na hora. E vai dar agilidade no preparo. Você vai conseguir entregar mais rápido. Isso vai fazer com que aumente, né, a sua avaliação boa no algoritmo do iFood. É isso aí. Então, o cliente que espera demais vai prejudicar o desempenho. Vai prejudicar o desempenho por quê? Porque se você não entrega no horário combinado, o cliente pode cancelar o pedido. Por quê? Por causa do horário. Então, e cancelamento, cara, é uma das coisas mais ruins que tem, né, no iFood. É uma das coisas mais ruins que tem no iFood. E no caso, para quem tem entrega parceiro, igual, né, o colega nosso me perguntou, cara, você precisa focar no tempo de preparo. Quanto mais rápido você deixar apertar pronto lá no iFood, melhor é. Melhor Porque é. daí, por exemplo, o iFood sabe que os entregadores são do iFood, então é responsabilidade do iFood. Então, se demorar 20 minutos para chegar esse pedido, né, para o entregador chegar na sua loja para retirar o pedido, no caso, se o cliente, no caso, cancelar esse pedido, não vai afetar em nada o restaurante. Porque a gente fala isso? Porque aconteceu muitas vezes com a gente também, entendeu? Aconteceu muitas vezes com a gente não, a pessoa cancelar por tempo, que demorou demais, só que a gente não, a nossa loja está bonitinha, não foi prejudicada, não debitou nada nosso, né? Então, o importante é o tempo. E assim, se for coisa que, um exemplo, que você já tenha na sua loja, pronto, que não tem mão de obra para fazer, cara, a hora que você recebeu o pedido, já coloca pronto. A gente faz isso, né, uma dica bônus aqui para vocês. A gente faz muito isso com pote, né? Pote, picolé, bolo de pote, cone trufado, a gente tem no cardápio do delivery. E toda vez que a gente recebe esses pedidos que estão já prontos, que não precisa preparar, né, montar na hora, a gente já vai, do jeito que a gente recebe, a gente já avisa pronto. Todos são assim.
Por quê? Porque aí o algoritmo entende, né, que a gente consegue preparar o pedido muito rápido mesmo. E ele, com certeza, vai mandar mais pedido para a sorveteria, porque o tempo de preparo é muito rápido. Exatamente, é isso aí. Então, o segundo ponto aqui é o tempo de entrega e o terceiro ponto, cara, isso aqui também é muito importante. Tem perguntas? Eu acho que não, eles tinham levantado a mão, saiu. Se caso alguém tiver alguma pergunta, o pessoal pode levantar a mão ali no Google, beleza? Então, bora lá. Tempo de loja aberta. Isso aqui é muito importante também. Muito importante mesmo. Por quê? Porque é igual a loja física também. Quanto mais você fica aberto, cara, mais você vende, né? Mais você vai vender. Então, a gente tem, inclusive, alunos na mentoria que eles abriam a sorveteria depois do meio-dia, né? Lá pelas 2 horas da tarde e fechavam na hora da noite. Então, assim, só de estender esse tempo, você já vai vender mais, já vai pagar os funcionários só nesse tempo que vende a mais, né? Então, é muito importante isso. Quanto mais a sua loja ficar aberta, melhor é. Inclusive, tem um aluno nosso, né, da mentoria, o Alex, ele não abria dia de domingo. Não abria. Não sei se alguém também que está aqui não abre dia de domingo, se caso tiver alguém, manda para a gente aqui. E a gente falou, cara, você precisa urgente abrir domingo. Urgente. Porque, assim, o valor que você está deixando de ganhar é muito grande. Muito grande mesmo. E ele foi lá, ouviu a gente, primeiro domingo que ele abriu. E, ó, só dando falando um detalhe para vocês. Ele abriu a loja dele faz 3 meses. Então é bem recente. Bem recente que ele abriu a sorveteria, a saiteria dele. E daí ele foi, abriu, no primeiro domingo, ele vendeu R$ 2.200. Aí, eu falei, cara, vamos lá. Vamos contar que não vai subir esse valor de faturamento do domingo. Vamos contar que vai manter. Vamos arredondar para 2.200. Então, cara, são 4 domingos no mês, né? Uma média. Se você fizer ali R$ 2.500 cada domingo, dá R$ 10.000 no mês a mais, 10 mil a mais, cara. Então, tipo assim, é muita coisa. Quanto que não dá, né? É muita coisa. Sem contar que ele não ficou nos 2.200. No segundo domingo ele vendeu 5 mil, o dobro, ele já bateu o dobro no segundo domingo. Então, assim, o valor que ele vai ganhar mais, cara, tipo assim, é surreal, é muito grande, entendeu? Um exemplo, R$ 20.000 a mais, ele já está fazendo isso aí só de abrir no domingo, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a loja do iFood é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quanto mais aberto você ficar, mais você vai vender, entendeu? Então, como que a gente faz isso? Só que tem um grande detalhe também, né? A gente precisa colocar ali a loja do iFood, programar ela para abrir um horário e fechar no horário, e a gente precisa cumprir esse funcionamento. Cumprir com o combinado. Exatamente, porque de nada adianta, talvez, eu vou colocar para minha loja abrir às 10 horas da manhã e fechar 11 horas da noite. Só que daí talvez tenha um dia que você atrasa para chegar lá na loja, e você não abriu ela, então Aí ficou fechada. fica fechado, ou talvez você precisou sair mais cedo, vou fechar a loja aqui. Tá chovendo, vou embora. Isso não é bom, entendeu? Então, é a mesma coisa do tempo de entrega. Você precisa programar, né, ou um tempo de entrega, ou um horário de loja aberta, que você consiga cumprir, né? Isso é muito importante. E quanto mais fica aberto, melhor, né? Já vai colocando aqui no chat pra gente qual desses pontos que a gente passou aqui, que deu uma clareada assim na sua mente. Nossa, é isso que eu vou fazer agora, é isso que me ajudou, é isso que eu estava precisando. Já coloca aqui no chat pra gente. É isso aí. E se tivesse cometendo algum erro desses que a gente falou, também coloca aqui pra gente. Isso. E assim, realmente a gente está aqui para... E assim, pessoal, isso aqui é coisa bem técnica, digamos assim, né, do iFood. E só que, assim, todos esses detalhes aqui vai fazer com que aumente bastante as vendas, entendeu? Uma vez que você faz o passo a passo certinho, aumenta muito as vendas. Isso aqui sem precisar investir em tráfego pago, sem precisar investir em anúncio, sem colocar cupom de desconto, taxa de entrega grátis, que também é uma coisa muito, muito bacana. A gente vai passar um pouquinho por isso aqui. Então, no caso, quanto mais tempo você ficar online na loja, melhor. Quanto mais em relação ao domingo, para mim é o dia que eu mais vendo, é final de semana, sábado, domingo. final de A minha semana. estratégia é domingo é domingo. Exatamente. Domingo realmente é um dos dias que o sorveteiro mais vende ali, né? Feriado, final de semana, domingo, é o dia que mais vende. Bom demais, é isso aí. Top demais. A minha hoje funciona das 11h30 às 10 horas durante a semana, final de semana até 10h30. Legal. E daí você tem também delivery? Sim, temos delivery, mas delivery é muito pouco. Sai mais no iFood. Tipo, na semana chega a fazer 30 pedidos por dia, e final de semana tem domingos que bate o recorde de 80 pedidos por dia. Muito bom, top demais. Qual cidade é a sua mesmo? Salvador. Salvador. Bahia. Nossa, tem muitos habitantes aí, né? Tem pessoal que gosta bastante de açaí. Legal, legal demais. E assim, como já tá, você faz também entrega grátis, com ponto de desconto, campanha inteligente, essas coisas? Sim, campanha inteligente, a gente tem a campanha de R$ 5 ativada, que é o cupom lá, né, na campanha inteligente. Uhum. E no iFood a gente participa de algumas campanhas também, que é a campanha de 99, que na verdade o iFood ele reembolsa para a gente o valor, né? A gente não perde. Sim, sim. Então é quando eles lançam, então dá uma bombada mesmo. E a gente não sai no prejuízo, né? Exatamente.
É isso aí. Na verdade, Pra gente. o segredo maior de você fazer campanha, cupom de desconto, taxa de entrega grátis, o segredo maior é a precificação, né? Então, Sim. a pessoa fazendo a precificação correta ali, não perde dinheiro, mas não perde mesmo. É bem interessante essa... Quando fica a campanha um pouco, aí dá um pouquinho a travada, assim, eu sinto que dá uma diminuída. Uhum. Aí, 2, 3 dias assim, você joga a campanha lá de R$ 5, e chegou um momento que eu tive que subir, tipo, R$ 2 cada item, para poder manter um pouco a campanha. Porque Entendi. quando o cliente vê lá que tem um cupom de desconto, ele já sobe para o topo, né? Na verdade, já acaba subindo para o topo. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Mas é interessante, Márcio Marques, parabéns. Bastante pedidos aí, né? Bastante pedidos no Sim, iFood. Legal. graças a Deus. Obrigada. Massa demais. Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que levantou a mão. Não. Tem o Stefan, é isso? Como é que é o seu nome mesmo? É, Stefan, Stefan, top. é uma dúvida. No caso, você falou que tem dois métodos de entrega no iFood, né? Uma é que eu faço, que eu solicito o entregador, e a outra, o iFood, no caso, tem um motoboy fixo na loja, mas ele Isso. entrega direto para o iFood. Isso, exatamente. No caso, você tem o seu próprio entregador, e aí é legal porque você pode ter um cardápio digital próprio seu também, entendeu? Não só do iFood, você pode ter os dois. Beleza. Então aí no caso, se você tiver os dois, você pode aproveitar e, pô, esse cara vai entregar para você tanto no iFood, como também no seu cardápio próprio. Então vamos lá. Só que daí a taxa, se você tiver um motoboy, a taxa é muito menor, né? A taxa que o iFood cobra, entendeu? Se eu não me engano, eu sou ruim de guardar na cabeça, mas se eu não me engano, o que o iFood cobra para a gente pegar os entregadores deles, acho que é 27,5%, se eu não me engano é isso, né? E no caso, se a gente tiver o próprio, é 12%? 27, 12%. Oi? que eles cobram é 27,5, entregadores com entrega deles. Isso, exatamente. E daí tem o entregador, se você tiver, já vai cair muito, né? Vai, pô, para 2%, vai cair bastante. Então, é de se pensar, entendeu? É de se pensar por o entregador, talvez. E dentro lá da plataforma você consegue configurar e mudar, entendeu? Já que você tem um entregador. E daí, quando você não está dando conta, você solicita dentro da plataforma também o entregador. Vamos supor que saiu um monte de pedido, você está sozinho para entregar, lá dentro da plataforma você consegue solicitar um entregador para entregar para você também. Aí ele só vai cobrar a taxa, né, para levar até o cliente. Isso aí. Entendi. Show. A gente viu aqui que tem bastante pergunta no chat aqui. Daqui a pouquinho a gente vem aqui responder as perguntas do chat, beleza? Pode mandando, pessoal. Pode mandando aí alguma dúvida, a gente deixou aqui em cima já. Daqui a pouco a gente vem passando essas perguntinhas do chat aqui. Só para finalizar essa parte, então, né? Bom, aqui a gente falou de tempo de loja aberta também, que é muito importante você configurar, programar sua loja para abrir um período e o maior período que você conseguir ficar aberto e também cumprir com esse período, não fechar a loja antes. Isso é muito importante mesmo. E a outra coisa também que a gente colocou aqui é a entrega grátis, entendeu? Por que é importante a entrega grátis? Porque, assim, hoje, na verdade, o cliente, né, ele quer gastar cada vez menos. E por mais que você embute o preço da taxa de entrega grátis, né, na precificação, só de estar lá, entrega grátis, cara, ele vai pedir de você. A chance dele pedir é muito grande, entendeu? É muito grande. Então, quanto mais, um exemplo, taxa de entrega grátis você tiver, também, vamos lá, cupom de desconto, isso é bem interessante. Só que aí, lembrando que você precisa rever a precificação, né, e colocar, embutir o valor de tudo isso aqui na precificação, para você não tomar prejuízo. A gente fala, né, tem que saber precificar para você não escalar prejuízo. Porque uma vez que você entende embutir todos esses valores que a gente falou dentro do pedido, para isso não sair do seu bolso, o retorno é muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Isso aí. E então, o que acontece? O algoritmo ele valoriza as lojas com frete grátis. Você vai aparecer nas listas ali de entrega grátis. Isso é muito importante, entendeu? Porque aí é lógico, você não vai colocar também que você faz entrega grátis aí para 5 km, 7 km. Não, coloca ali talvez 1 km, entendeu? 2 km no máximo, entrega grátis, né? Talvez a gente também trabalha até com 3 aqui. Só que daí já vai ficar um pouco mais caro a entrega. Então, realmente, você tem que ter um jogo de cintura melhor em relação à precificação. Então, isso aí é muito importante. E como que vai fazer isso, né? Taxa de entrega grátis. Você vai embutir o frete no valor do produto. Simplesmente embutir o frete no valor do produto. Como a gente já comentou, você vai usar a precificação correta para fazer isso, entendeu? E assim, inclusive, pessoal, como essa aula aqui do algoritmo é uma aula bem grande também, né? A gente não consegue trazer aqui, no caso, aula de precificação, no caso, outros detalhes bem importantes também, mas o que acontece? A gente pode trazer aqui, se caso vocês quiserem, né, continuar vendo também essa parte de iFood, delivery, a gente pode trazer mais coisas também na Quinta Milionária sobre o delivery, sobre o E a gente vai falar mais sobre isso na semana da sorveteria, né, amor? Estratégias de venda, precificação. Exatamente, a precificação também, a gente vai mostrar ali, assim, com detalhes, realmente, na semana da sorveteria.
com detalhes mesmo, entendeu? Para vocês ali. Então, você fazendo isso aí, pô, com entrega grátis, né? Você vai aparecer nas listas de entrega grátis, promoções, aquela coisa toda. Então, isso vai fazer também com que sua loja fique no topo, entendeu? Então, pessoal, essas aqui são coisas, né, de fazer que você não vai ter, no caso ali, investimento. Você não vai ter gasto a mais, né? É simplesmente fazer a coisinha bem feita ali, entendeu? E o resultado final de tudo isso, consequentemente, você vai ter boas avaliações, porque você vai fazer um serviço bem feito, entendeu? Você vai aparecer no topo do iFood, consequentemente, mais pedido para sua loja, e você entra ali também em listas de destaque, de comida rápida, entrega grátis. Então, isso aqui é muito importante. Então, isso foi uma das coisas que a gente fez para poder realmente escalar mais aqui o nosso iFood, entendeu? E assim, lembrando que a gente está numa cidade bem pequena também. Uma cidade pequena não é tão fácil assim, né? Poder vender bastante no delivery em si. E eu tenho certeza que a gente vai, com mais outras estratégias também, que inclusive a gente vai trazer para vocês, né? A gente vai conseguir escalar muito mais o iFood, mas muito mais mesmo. E ó, lembra que eu comentei com vocês que você também, que não tem iFood, é importante assistir isso. Por quê? Por que é importante? Porque uma vez que você entende como funciona tudo isso aqui, você vai aplicar isso no seu cardápio digital também, entendeu? Porque assim, o cardápio digital em si é outro conteúdo, digamos assim, que a gente pode entrar também, né, e falar aqui na Quinta Milionária, né, Adriano? E é muito importante, muito interessante, mas o conceito, a primeira coisa que você precisa entender é sobre o algoritmo. E eu costumo falar assim, que uma desvantagem do cardápio digital, do cardápio próprio seu, uma desvantagem é que ele não tem um algoritmo ali para poder falar, cara, se você não fizer isso aqui, eu não vou deixar você aparecer. Você Então, não vai vender. Normalmente o pessoal daí, eles começam a meio que talvez trabalhar de qualquer jeito, não tá É o meu próprio, cardápio mesmo, entendeu? vou entregar a hora que eu quero, se eu não quiser entregar, eu não entrego. E acaba cometendo muitos erros, pessoal, e é um grande erro, né? Porque a diferença do cardápio do iFood e do cardápio é que você não tem o robozinho para ficar no seu pé. Exatamente, você não tem um robozinho. É muito importante isso, entendeu? É importante você entender sobre tudo isso que a gente passou aqui, entendeu? Porque uma vez que você sabe disso, não vai mudar. Um exemplo, você vai pedir deixa eu ver. Você vai parar de compartilhar, não? Daqui a pouquinho, eu vou mostrar mais uma coisa aqui. Se você, no caso, não tem o iFood, tem o seu cardápio próprio, vai contar a mesma coisa. O cliente vai querer receber o pedido dele rápido, mesma coisa, entendeu? Em relação também à sua loja, pô, ó, meu cardápio próprio aqui, tá aberto das 10 até as 10, das 10 até tal hora, enfim. Então, você precisa cumprir com esse horário também, para a pessoa, quando ela pedir, ela conseguir. Pô, se realmente você está online, eu vou fazer o pedido, entendeu? Então, isso aqui, cara, é o essencial também para todo tipo de delivery que for, independente se é o iFood, se é outras plataformas também, tipo a 99 está vindo com força também agora, entendeu? Então, isso aqui é bem importante. E, no caso, né, a segunda opção, que é como a gente comentou, que é anúncios, promoções, cupom de desconto. Aí sim aqui você vai investir mais, entendeu? Essa parte você também vai aparecer no topo. Também vai aparecer, é mais fácil de aparecer, porque você vai investir, só que de nada adianta, né? Você investir um valorzão para estar no topo do iFood, se você não entende essas premissas aqui do iFood, né? Se você não tem entrega rapidão, se você não tem uma embalagem legal para entregar para o seu cliente, né? Se Não você não está consegue montar agradando. o produto bem montado, você não consegue ter ali o lucro em cima do produto. Nada adianta de você ter um monte de entrega, conseguir fazer as campanhas ali e não fidelizar o cliente. A gente sempre coloca isso, né? Fidelizar o cliente e ter lucro, que é o mais importante, né? Eu só vou deixar para vocês mais uma vez, se caso você não se inscreveu ainda na Semana da Sorveteria, vai lá no Instagram nosso, clique no link da bio e faça a sua inscrição, que vai estar top demais. E, ó, sem custo nenhum, é gratuito, viu? Sem custo nenhum. Realmente, essa é uma coisa muito importante, ver a precificação. E, ó, só dando mais avisando vocês que lá na primeira aula, a gente vai falar muito sobre precificação e também sobre o método, já dando um spoiler aqui para vocês, né? A gente vai falar sobre o método Rei Leão, que, assim, isso aqui uma vez que você entende e sabe qual que é, no caso, esse método Rei Leão, você, assim, sabe muito sobre a sua sorveteria. Mas precisa saber sobre ele, senão, talvez vai acontecer de você estar vendendo, e não sobra lucro, ou talvez até sobra lucro, mas não tanto assim, igual precisaria sobrar, entendeu? Então é bem importante você estar lá participando com a gente, né? Todos vocês aí estão participando da gente na primeira aula, dia 20, segunda aula dia 22 e a terceira aula dia 24 da semana que vem já, né, Rodrigo? Muito bom, isso mesmo. Pessoal, então essa foi mais uma
milionária. Essa foi mais uma quinta milionária. E quinta que vem, a gente está aqui de novo, novamente. E segunda, Certo. a nossa primeira aula da Semana da Sorveteria. Quem que vai participar aqui? Já Quem manda um já se joinha pra gente. inscreveu? Quem vai comer da bio se inscrever? Massa demais, ó. Então é só lá no link da bio do Instagram nosso e clicar no link, se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp, que é lá no grupo que a gente vai mandar o link das aulas. Fechou, pessoal? Não tem desculpa porque é gratuita as aulas, gente. isso Igual aí. a gente fez aqui, é gratuito. Então Exatamente. aproveita quem quer. Pessoal, muito boa noite a todos. Muito obrigado a vocês de acompanhar a gente até aqui, né? A gente já está aqui há 1h20 aqui. Apliquem tudo que a gente falou. Conhecimento sem ação não tem resultado, viu? Então Isso apliquem aí. todas as nossas dicas, coloque em prática aí e me conta depois se deu certo lá no direct Instagram. É isso aí, conta pra gente lá. Valeu, muito boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito boa noite, pessoal.